Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor de família na Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E agora, nessa semana, de novo com o pastor Gustavo Quirino, para a gente falar sobre um tema importantíssimo e muito interessante, que é cantares. Vamos falar sobre o relacionamento a dois a partir desse livro. O que esse livro traz para a gente e vou falar um pouquinho do contexto, por que a gente está trazendo isso aqui hoje. E aí, Gustavo, seja bem-vindo, cara. Deus te abençoe muito. É um prazer estar aqui para falar de um livro tão polêmico, né, na história da igreja. E não é fácil. Cântico dos Cânticos. É Cântico dos Cânticos. Não é fácil interpretá-lo, é? Não, de forma alguma, né? Mas a gente... Vamos tentar aqui. Vai tentar, a gente vai tentar. Quando a gente fala que não é fácil, devemos lembrar que a gente está falando de um livro muito antigo, né? Com um estilo literário de poesia muito diferente da nossa poesia, com algumas ilustrações que a gente acha esquisito hoje, né? E um contexto de vida também diferente. Então a gente vai ver que não é fácil. Bom, teve uma reunião pastoral nossa, e as nossas reuniões pastorais são uma benção, né? Demais. E cada reunião é de um jeito. Mas há uma coisa que o pastor Jeremias faz bastante, que é de pegar a gente assim e perguntar para que a gente responda de cabeça algumas coisas, ou desafios de pegar alguns textos e fazer um esboço a partir dele. E umas 2 quartas para trás, 3 quartas para trás, ele chegou com esse texto, né? Abram aí em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, foi até o 4, né? Foi até o 4, isso mesmo. Verso 4, e façam um esboço. Aí foi aquele tempo que cada um olha para o texto e diz, meu Deus, como é que eu faço um esboço desse texto, né? E ali cada um fez o seu esboço, depois lemos cada um o seu esboço, todo mundo tem que falar o seu esboço, bom ou ruim, todo mundo tem que falar, e a gente percebeu que algumas linhas diferentes na hora de fazer o esboço. Então teve gente que fez um esboço que a gente vai explicar já, que é um esboço mais alegórico, né, que trouxe a ideia aqui da amada que vai ser citada em Cantares, como a igreja, e o amado que é o noivo como se fosse Cristo. Então, o relacionamento de Cristo e a igreja. E confesso que foram esboços muito bons. E depois nós tivemos esboços voltados mais para o relacionamento de marido e mulher, ou homem e mulher. E acaba que, coincidentemente, tanto eu quanto o pastor Gustavo fizemos nessa linha, né? De homem e mulher. E depois, na aplicação, poderíamos fazer uma aplicação envolvendo Cristo e a igreja. Então hoje, pastor, a gente vai ver o seguinte, a gente vai tentar reproduzir um pouco do que a gente fez lá na reunião pastoral, que é ler esse texto com vocês. A gente vai inclusive citar outros textos aqui de Cantares e tentar entender o que está escrito aqui. Então, o que está acontecendo nesse texto, capítulo 1 de Cantares, do verso 2 ao verso 4, e a gente vai interpretar, colocar as coisas aqui no lugar, dizer as diferentes formas de apresentação ou de interpretação, e a gente vai comparar outras versões e depois a gente vai trazer uma aplicação também. Bora para esse desafio? Bora. Então vamos lá, leia na sua versão, que depois eu vou ler, você vai ler na NVI, não é isso? Eu vou ler na NVI 2020. E eu vou ler na ARA, Revista Atualizada, que é o que a gente usa aqui na igreja. Até dia 31 de dezembro de 2024. Vai mudar, né? Vai mudar pra Olha, já tem um spoiler, vai mudar. Não, o pastor Jeremias falou. Já falou? Quarta, falou. Então, a gente vai mudar para Nova Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada, NAA. Então, se você não tem ainda a sua NAA, compre a sua NAA, para você continuar participando dos cultos aí com a versão atualizada, porque a partir de janeiro será a versão que a 8ª usará. Então, vamos lá. Deixa eu ler primeiro. Eu acho que nesse texto a NVI traz a ideia mais fácil do que a ARA. Vamos lá. Diz assim a ARA: beija-me com os beijos da tua boca. Aqui o título vem como a esposa falando, né? Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho.
Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti. Apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então, isso aqui é a revista atualizada. Agora vamos lá para a NVI. No caso, seria você parou, né? Parou no título Ah, dela, é verdade, cara. Desculpa. Tem a continuação. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Aí foi até o 4. O Cântico dos Cânticos de Salomão. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como um perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda razão, você é amado. Muito bem, que Deus nos abençoe para olharmos para esse texto. Bom, a gente tem o privilégio de ter passado já pela reunião pastoral e ter discutido desse assunto aqui, né? Olha só, eu vou trazer a minha primeira leitura como aconteceu lá. Eu li exatamente na revista atualizada. Aí eu falei até com o pastor Gustavo, pode ser um problema meu, da língua portuguesa. Eu já tive isso lá na minha adolescência, quando eu li Romanos capítulo 12, que dizia assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu achava que eu tinha que transformar os outros, mas depois, não, o português é transformar a mim mesmo, né? Mesmo. E aqui, quando eu li pela primeira vez, a esposa, a mulher falando para o noivo, a noiva falando para o noivo, e quando ela fala assim, leva-me após ti, apressemo-nos, verso 4, e depois ela fala assim, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Eu falei, ué, ela tá falando com o noivo e daqui a pouco entra o rei nessa história, né? Aí eu falei, tem um terceiro personagem, mas a NVI deixa claro que é a mesma pessoa, né? A ideia é que é a mesma pessoa, né? É interessante isso porque nem sempre a gente consegue trazer todos os elementos de uma língua para outra, né? Sim. Então, quando você vê em hebraico, é um pouco mais claro, às vezes, essas distinções entre, às vezes, quem é o sujeito, as línguas, principalmente o grego também, fica muito claro isso, né? Inclusive, por isso que a gente divide as amigas, né? Que tem um trecho aqui do 4, que são as amigas falando. Sim. Que a gente sabe por quê. Porque elas aparecem em todo o livro, elas aparecem sempre no plural, elas aparecem como uma voz feminina. Então a gente sabe que são mulheres, e aí a gente, o editor da Bíblia, né, coloca, né, amigas. O coro, né, que dá o coro. Ou dá o coro. Mas parece uma voz feminina, que percorre o livro todo, que são as pessoas que estão ali celebrando o amor do amado e da amada, né? Então, aproveita que você falou sobre isso aí, dá o contexto, então, de Cântico dos Cânticos. Bom, o versículo 1, né, eu fiz questão de ver na hora que a gente começou aqui, que fala, né, Cântico dos Cânticos de Salomão. O nome do livro, né, Cântico dos Cânticos, isso é um superlativo, isso é o superlativo hebraico, é assim, né, você usa o substantivo com logo seguido do substantivo no plural. Sim. Então, Cântico dos Cânticos, o Eclesiastes, né, a vaidade das vaidades, é o maior cântico, o principal cântico. Mas eu falo Senhor dos Senhores, é o Senhor entre os senhores, né? Sim, sim. Então, é essa ideia de ser o melhor dos cânticos que existe. E ele teve vários cânticos, né? Isso. Quando você pega a história de Salomão, você vê que ele escreveu muitos provérbios e muitos cânticos. Sim. Então aí a ideia esse daqui é tipo assim, o melhor que ele escreveu, né? E fala que é de Salomão, o que a princípio você naturalmente interpreta como sendo a autoria do livro, tanto é que provavelmente em várias das Bíblias vão trazer Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, né? O que dentro da tradição, principalmente tradição judaica, é o que é aceito. Hoje, existe uma discussão se ele é de fato o autor ou se a pessoa que está escrevendo tipo na sabedoria de Salomão, de acordo
com aquilo que Salomão fez, né? Ou é uma compilação de diversos cânticos, que tinha cânticos de Salomão, mas que teve um editor, né? Inclusive, quem está falando é uma mulher. A personagem central que começa e que termina o livro, né? É uma mulher. Aí tem alguns autores, é uma minoria, vai defender até que tem uma mulher como autora desse livro, né? O que... Isso não é uma tarefa simples, né? De definir de forma autores alguma. Na Bíblia, né? É porque a gente... Ainda mais quando vai passando o tempo. Que a tendência nossa, e minha também, é dizer assim, ó, quanto mais antiga a percepção, mais confiável. Mais confiável. Nem sempre. Contudo, né? A gente tem um avanço de estudos, mas o é claro fato que... de estarmos longe do tempo do texto traz várias dúvidas, né? A gente não tem dúvida do seu conteúdo, mas às vezes o que está em volta desse texto traz dúvidas. E a gente tem que ter tranquilidade também que se a autoria for de Salomão ou de um terceiro, isso não muda nada. Sim. O livro, e não muda nada do que foi escrito. E a gente entender que a inspiração do texto não depende de quem escreveu o texto, mas depende do Senhor. Sim. Então, se foi Salomão, se foi o Zé da Esquina que escreveu, o importante é que o texto é um texto inspirado por Deus. Alguns falam assim, lá no céu eu vou perguntar. Você vai querer perguntar não, né? E assim como tem essa questão da autoria, né? Tem a questão de como nós vamos ler esse livro. Sim. A partir do que é dito aqui, como é que eu leio isso, né? Então, uma pergunta que muita gente faz, né? Como é que eu vou ensinar cantares para os adolescentes da igreja? É um livro de sexo? É um livro que fala de igreja e Cristo? Então, né? é uma dificuldade. É um livro espiritual? Só que tem umas partes que é difícil de ser interpretadas. Né? É difícil. E aí, o que você acha? Não, a minha interpretação sempre foi no relacionamento de um homem com uma mulher ou de uma mulher com um homem, né? Eu acho que traz os aspectos bíblicos reais. Deus fez a gente como seres sexuais, então aqui traz várias referências disso. No próprio texto a gente vai ver a questão do desejo dela, a vontade de beijar o seu noivo, de ser tocada. Você até chamou atenção lá na reunião da equipe pastoral, né, sobre os sentidos. Fala-se do toque, fala do cheiro, fala da fala. Ouvir também? Também. A audição também. Então, a gente tem todos esses elementos aparecendo. E isso tudo tem a ver com a sexualidade. Então, a gente vai ler daqui a pouquinho o capítulo 4, né, que traz várias referências do corpo, né? Tem uma hora lá que fala sobre os cachos de uva, né? Tem a hora que fala sobre os seios. Então, toda a linguagem ela é uma linguagem sexual. Então, eu entendo como um livro que fala sobre uma sexualidade sadia entre um homem e uma mulher. E depois que você entende todo esse relacionamento, eu acho que é possível sim fazer uma aplicação para a questão da relação de Cristo e a igreja, tendo em vista que o Novo Testamento traz essa relação, de que o casamento é uma ilustração forte do relacionamento de Cristo com a igreja. Então você faz uma aplicação, mas não na alegoria, dizendo que esse texto foi escrito pensando Israel e Deus. Israel e Deus, e Cristo e a igreja. Então eu prefiro, né? Eu sigo essa linha de interpretar como esse relacionamento de um homem com a mulher, e depois, sim, eu posso fazer uma aplicação que envolve Cristo e a igreja. Para a gente ter um breve panorama histórico da interpretação de Cantares, quando a gente olha como o povo de Israel viu esse livro, que é algo muito relevante, né? A gente perceber como que esse livro foi recebido pelo público original, né? Sim. A gente vai encontrar uma presença massiva de uma interpretação alegórica. Então, era interpretado o livro de Cantares como sendo uma celebração do amor de Deus pelo seu povo Israel. E no Antigo Testamento tem muitas referências também. Sim, né? E o casamento ele é a referência dos profetas para a relação de Deus com o povo dele. Sim. Então, aqui em Cantares, Deus é o noivo, Israel é a noiva, e o amor é representado pela aliança. Então, inclusive, o livro é lido, né, liturgicamente antes de uma festa. Então, tinha esse sentido litúrgico do livro na vida do povo, que olhava como essa expressão do amor de Deus para com a sua esposa, que é o povo de Israel. Sim. Quando o livro vai
para quando a gente chega no Novo Testamento, né? Sim. Os pais da igreja vão começar a olhar para Cantares e vão começar a ter uma visão de Cantares da mesma forma, agora mudando as figuras. Sim. Cristo e a igreja é muito focado naquilo que Paulo faz lá em Efésios capítulo 5. Fazendo uma atualização. Faz uma atualização da interpretação, né? E de fato, eu acho que o primeiro que eu me lembro de ter feito a interpretação diferente é um sujeito que chama Teodoro... Agora eu esqueci de qual cidade. É Teodoro alguma coisa, de Mops West, alguma coisa assim. Ele é o primeiro que vai dizer, não, isso aqui é a relação de um homem com a mulher. Só que ele faz isso e diz, como é a relação de um homem com a mulher, isso aqui não devia estar na Bíblia. Pronto. A partir desse ponto... É um livro profano. Todo mundo que interpreta Cantares na história, todo mundo é muito forte, né? Mas os relatos que nós temos, né? Que vão interpretar Cantares como sendo uma relação de um homem com a mulher, e um livro que fala muito sobre a relação de amor e que envolve também a relação sexual do homem com a mulher, falam sobre retirar esse livro da escritura. Sim. De forma que interpretar o livro como sendo homem e mulher e não Cristo e a igreja se tornou quase um sinônimo de falar esse livro não devia estar na escritura. Então ninguém queria defender isso. Como se não fosse espiritual. Como se não fosse espiritual. Inclusive na Reforma você tem Lutero defendendo Cantares com a visão muito alegórica. Não é essa mesma Cristo e a igreja. Ele vai falar sobre a mulher sendo a sabedoria. E tem uma alegoria aí bem própria. Mas Calvino é um dos que vai falar, não, isso aqui é a mulher e um homem. Aí um dos discípulos de Calvino, ele vira e fala assim, não, peraí, então, se é mulher e um homem, vão tirar da Bíblia. Aí Calvino, você tá doido, aí se tiver a briga feia por causa disso. Mas você vê que... Porque Paulo vai falar isso, né, quando ele fala do casamento, aí ele tá falando só sobre casamento, é um texto muito interessante de Efésios. Vai falando, daqui a pouco ele fala assim, e grande é esse mistério. Me refiro a Cristo e a igreja. Aí ele fala, me refiro a Cristo e a igreja. Aí ele fala, uau, deu uma bagunça aqui, né? Então, e é isso, aí... A partir da Reforma, teve esse pensamento de Calvino, que é um pensamento mais isolado, que é alguém que não é um homem ou uma mulher, mas isso é inspirado. Então tem Calvino trabalhando assim. Quando a gente chega bem mais recente na história, a arqueologia começa a encontrar uma série de poemas antigos da Mesopotâmia, do Egito, daqueles povos próximos a Israel e do tempo do texto, que são poemas de amor. E começaram a ver o quê? Cara, essa poesia de amor, ela é muito comum na época. Mas ela é tão comum que quando você lê Cantares, é mais um poema de amor. Sim. Igual aquilo que existia na época. Então, pra gente ver que a arqueologia, às vezes, dá pra gente alguns elementos que quem tá lá no passado não tinha pra poder interpretar. A partir dessas descobertas e dessa literatura romântica dos poemas antigos, que começou-se a interpretar que o livro, na verdade, é um livro sobre um homem e uma mulher, uma opinião que nós dois, né, temos em comum, e não necessariamente um livro sobre uma alegoria. Sim. Aí a gente vai ainda trabalhar como que a gente trabalha essa questão na alegoria. Mas só para dar um resuminho muito bom, de como que aconteceu sinal, isso. Muito bom, por sinal. Então vamos aqui para o texto, né? Vamos pro texto. Vou voltar aqui que eu... Lê o seu esboço. Vou ler meus esboços. A gente vai ler os nossos esboços. Nós vamos ler? Tá bom. Lógico, Vamos lá. Então vamos lá. E agora eu tô já na NVT, né? Então voltando pro texto. Aí a gente tá fazendo um estudo aqui juntos, né? Beija-me mais uma vez. Ó a NVT. Pois seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável o seu perfume. Seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Guarda essa expressão que a gente vai trabalhar. Que moças são essas que estão amando esse homem, que é dito que é de outra mulher. Leva-me com você, venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao quarto dele. Mais uma vez o rei aqui, igual uma terceira pessoa. O rei, ó rei, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebremos seu amor mais do que o vinho. O vinho também é uma referência muito usada, né? Ó, deixa eu achar meu esboço. Enquanto isso eu vou lendo aqui numa outra versão, então, já que a gente tá... Não leia. Já vemos a ARA, já vemos a NVI, 2020. É assim. Já vemos a NVT. Ajuda muito você entender muitos textos bíblicos. Eu não conheço o original, não consigo ver lá no original. Ó, olhar no original não é fácil mesmo não, você tem que estudar.
Agora você pode pegar várias versões e vendo como elas traduziram, você consegue pensar ali o sentido principal do texto. Olha aqui então, Bíblia de Jerusalém. Essa é boa. Que me beije com os beijos de sua boca. Seus amores são melhores do que o vinho. O odor dos teus perfumes é suave. O teu nome é como óleo escorrendo. E as donzelas se enamoram de ti. Arrasta-me contigo. Corramos. Leve-me, ó rei, aos teus aposentos e exultemos. Alegremo-nos em ti mais do que o vinho. Celebremos teus amores. Com razão se enamoram de ti. Perceba que temos aqui várias expressões fortes e que envolvem a questão da sexualidade, né? Então eu vou ler o que eu escrevi, depois o pastor Gustavo vai ler o que ele escreveu e eu vou ler o que o pastor Jeremias também escreveu. Boa. E depois eu vou trazer uma... A gente trabalhou um pouco em cima mais para poder ter uma estrutura um pouco melhor, né? Num primeiro rascunho, que isso tudo é rápido na equipe pastoral, é 5 minutos para você fazer, eu coloquei assim, alimente, primeiro, né, eu falei sobre a relação do homem com a mulher, eu não tinha conseguido achar assim um título, aí eu coloquei, primeiro, alimente seus desejos, pensando na relação de um homem com a mulher. Tem uma imaginação sexual pura, então não é errado você alimentar desejos quando você tem um companheiro, você tem um cônjuge onde você pode realizar isso. A gente vai explicar isso também, as fases aí de namoro, noivado, casamento. Fale dos seus desejos, ponto 2, com o seu cônjuge. Então converse sobre isso, verbalize. Terceiro, busque descobrir ou encontrar as qualidades em seu cônjuge. Ela vai citar várias qualidades. Eu pensei aqui numa palestra para casais, né? Quarto, verbalize o que você admira em seu cônjuge. Então não adianta você só gostar de uma coisa e nunca falar. Como é importante você falar, né, aquilo que você admira no seu cônjuge. E por último, ela vai finalizar falando que o rei tinha que levar ela para a câmara dele. Então eu coloquei, tenha uma prática constante e intensa do ato sexual. Então a sexualidade no casamento é uma bênção e pode ser desfrutada com largueza e com muita alegria, né? Seus pontos aí. Bom, eu coloquei da seguinte forma. Deseje ardentemente seu cônjuge. Pronto. E aqui, colocando a ideia, você falou, né, dos sentidos, né? Sim, o texto vai falar sobre beije-me com os beijos, né? O tato. Fala sobre o paladar, quando ele fala do vinho, né? Fala... Suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Sim. A fragrância do seu perfume, né, o olfato, é suave. O seu nome é o perfume derramado. Então, ouvir o nome, audição. Né? A audição do amado, né? Tem a ver com... Claro, o nome aí tem todo um significado. E aí, quando você extrapola o texto e vai para o contexto todo de Cantar, você vai ter a descrição do amado. E como que a visão dele é agradável aos olhos da amada, né? Então aqui no texto não fala sobre a visão, mas a gente olhando para o texto todo, ele vai para o livro todo, né? A gente vai ver isso. A gente vai ver a descrição, né, de como que o amado e a amada são belos um para o outro, né? Então é o desejo, construir o desejo. O desejo ele é sentido. Ele é feito para ser sentido. E é sentido como um todo, né? Ele é sentido no tato, no paladar, no olfato, na audição, né? Na visão. Tem todo o ambiente. Então, tem todo o ambiente em que esse amor e esse desejo ele deve ser construído. Então deseje ardentemente. Use um perfume aí, ó. Então é o... Passou para seu Zé e Dona Menina. Use um perfume aí. Não, a Bíblia, né, quando fala provérbios, quando vai descrever a mulher que leva para a cova, que é a mulher que leva o homem para traição, né? Fala, né, que ela perfuma a sua cama, né? E fala assim, meu marido saiu de viagem, minha cama está perfumada. Então o perfume ele sempre é associado. A mulher adúltera, né? Ela é sedutora, né? Ela é sedutora. E as esposas têm que ser sedutoras com seus maridos, certo? Entendeu? A gente vai chegar nesse ponto aí. A gente vai chegar nesse ponto aí. Se pra impiedade a sedução é usada, que mais diremos sobre a santidade, né? Exatamente. Então, temos que
nutrir o desejo, né? Aham. Aí, em segundo lugar, eu coloquei, torne público o seu amor. Quando fala assim, olha, as mulheres e as amigas vão dizer, estamos alegres e felizes por sua causa, celebremos o seu amor mais do que o vinho. Que é o coro, Mostra né? que é o coro. É o coro. Todos sabem do amor. Todos sabem que a amada é do amado e o amado é da amada. Então o amor ele não é feito para ser escondido, mas o amor ele é celebrado para fora. Então o sinal, né, da aliança, né, é o sinal externo de que eu pertenço a alguém. A minha esposa usa, ela pertence a mim. Então o amor ele é público, né? É público. Nesse sentido. Eu não tem como, vou comentando, né? Mas ele falou, tornar público. Tem uns que, em vez de tornar público o amor, torna público os problemas, né? É verdade. Fala mais mal do cônjuge do que falar coisas boas. Aí Então, você puxou o meu terceiro ponto. pratica isso, fala bem do seu cônjuge, né? E a terceira é justamente, né? Expresse o motivo do seu amor. Aí, Que é a ideia de quando ela olha para todas as características do amado, ela fala, é com razão que você é amado. É com razão que as donzelas olham para você e te amam. Então é com razão que eu olho para minha esposa e digo, você é amada. Pronto. E eu faço isso como? Eu faço isso quando eu expresso para ela essas qualidades que ela tem Então e não que eu desejo canse nela. de elogiar. De jeito nenhum. É boa. Elogio tem que existir em todo momento. Muito bom. Mas você tem mais pontos aí. Não, é o terceiro. São 3 pontos? São 3, mas presbiteriano, né? Não, mas ficou bom, porque você Reformado. colocou os sentidos aí e aumentaram os pontos. Deu uma... Ó, eu vou falar aqui os pontos do pastor Jeremias, né? Ele deu um título muito bom, que foi O Coração da Esposa Apaixonada. Aí fala, primeiro, anela pela presença do esposo. Segundo, deseja intimidade emocional intenso. Terceiro, quer contato físico e toques no seu corpo. Olha, muita coisa boa aqui, hein? Quarto, quer ser correspondida pelo amor do marido. Quinto, olha a palavra que o pastor usou, fica enebriada com o perfume especial que ele tem, né? Sexto, é abençoada pelo seu caráter, porque fala do nome dele e tudo mais, né? Sétimo, sabe que outras mulheres o admiram, mas não tem medo. A gente vai comentar isso aqui também. 8. Desejo sexual intenso. O desejo sexual é uma bênção, principalmente dentro do casamento, né? E ele precisa acontecer antes também, porque se não tiver o desejo, não casa, né? 9. Demonstra seu amor em público. Então, a esposa apaixonada demonstra o seu amor em público. Então, tem tudo a ver aí com alguns pontos que eu falei, que você falou, e ele ficou grandão aqui, né? Com vários pontos. De forma poética, De né? forma Como poética. sempre, O pastor pastor faz. foi bem poético. Ele falando isso aqui fica também mais legal. Mas vamos lá. Agora, você tinha sugerido pra gente ler o capítulo 4. É, O 4 as não estava, descrições, né? lá na nossa reunião pastoral, não podia ir pro 4 não. Aqui a gente pode... Aqui a gente pode. É porque o pastor falou assim, não, é só o 1, né? O esboço era só do 1. O esboço é só do 1. Então aqui a gente tá dando uma passeada nos textos para poder trazer essa ideia. Então, primeira coisa assim que eu quero ressaltar, e a gente vai definir os pontos, é que Cantares fala sobre aspectos da sexualidade muito importante, que se aplicados num contexto correto da sexualidade, no casamento, isso traz muitos princípios abençoadores. Acabamos de falar sobre o elogio, sobre manter o relacionamento ativo, de forma proposital, pensar na questão do ato sexual, o ambiente. Então, tudo isso são coisas muito proveitosas e necessárias para o casamento. Então, aqui tem coisas muito boas. E agora a gente vai para o capítulo 4, que tem elogios, né? É isso. Olha os elogios. Como é que tá o seu aí na NVI? Então, eu falei pra gente poder ler esses dois textos que nós vamos ver, um do 4 e um do 5. Por quê? É entender que esse livro é um livro de poesia. E a linguagem do livro é uma linguagem poética. E se a gente não entende que a linguagem é poética, a gente não entende o livro.
E as referências são diferentes das nossas então, hoje. é a poesia daquele tempo com as figuras daquele tempo, né? Isso então, a gente vai ler aqui só para você ter uma noção como são os elogios, né, daquele tempo e se você vai se arriscar a fazer algum deles hoje aí para sua esposa ou para seu marido. Vamos lá. A do marido é até um pouco melhor, né? A gente vai ler lá. Mas vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Até aqui tudo bem, né? Chamar de linda, certo, todo mundo chama. Seus olhos por trás do véu são pombas. São como pombas na NVT. São como pombas. O seu cabelo é como um rebanho de cabras. Tu imagina um rebanho de cabras, descendo os montes. Você tem na sua cabeça como é que é um rebanho de cabras? Eu não tenho, não. Eu só imagino que eu vi nos filmes, nas fotos, né? Deve ser um negócio assim andando, sabe? Quando movimento, né? É tanta palavra, é cabra, é bode, é ovelha, é carneiro, que aí tem um monte de nome e a gente só imagina um animal de 4 patas, né? Seu cabelo é como rebanho de cabras. Aí fala que vem descendo, né, do monte de Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada um tem o seu par e não há nenhum sem crias. Então calma aí, eu vou ler o meu agora pra gente pegar e ter... Olha, esse texto que ele leu na NVI não tá fácil de entender. Então eu vou ler na NVT, tá mais fácil. É a comparação de textos que eu falei que ajuda. Olha só. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-tosquiadas e lavadas. Então deu uma tirada naquela lã, né, da ovelha, deu uma lavada nela, deve ter ficado branquinha, né, a pele, deve ser isso. Então fala assim são seus dentes. Aí fala, seu sorriso é perfeito. Cada dente tem o seu par ideal. Qual que é a interpretação? Você não é banguela. Não é banguela. Você tem todos... O que, na verdade, todos os dentes. Pensando num contexto do mundo da época, ter todos os dentes não é uma coisa comum. Não é comum. Era muito comum perder o dente. Hoje você cuida aí da sua... hoje você tem implante, né? Então, uma lente. Uma lente contato. Uma lente branquinha, coisa aqueles assim, dentes que parecem mais aquelas balas garoto na boca. Lembra que as pastilhas garoto? É isso mesmo. Então, é essa ideia, você não é banguela. Então, você já parou para falar com a sua mulher, meu amor, seus dentes são como ovelhas e você não é banguela. Então, é mais ou menos isso que ele tá falando pra amada. Seu dente, cada um tem o seu par ideal, né? O que mais que ele vai falar? Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces, né, são por detrás do véu, são como as metades de uma romã. Já viu uma romã, já? Já comi romã. Já é a fruta mesmo? Já tomei chá de romã, disse que é muito bom, eu usei pra garganta, extrato de romã. Eu tomava direto quando tava ganhando dor de garganta. A romã não é tão gostoso, mas é muita semente, né? Olha lá, o meu tá aqui assim, seus lábios são como uma fita vermelha. Já tinha batom aqui de alguma forma, né? Devia ter, né? Aí é mais Idade Média, né? Tinha umas técnicas que as mulheres usavam pra deixar vermelho, que era inclusive se batendo e botando gelo. É mesmo? Tinha umas paradas muito doidas na Idade Média, Era preenchimento labial a pancada. Labial a pancada, né? Não sei explorar, mas eu sei que assim, pra deixar a maçã do rosto assim, vermelhinha, mais vermelhinha, passava às vezes um pouco de gelo assim e tal, era umas queimava a pele. Né? Então sua boca é linda, suas faces por trás do véu, então já viu ela atrás do véu, né? São rosadas como romãs. Lembrando que elas usavam véu. Legal. É rosado como romã, né? Quem nunca viu uma romã... vai ter que procurar no Google aí. Vai ter que procurar no Google, pra você entender. O que mais que fala aqui, olha? Seu pescoço. Seu pescoço é como uma torre de Davi. Será que ela era pescoçuda? Então a girafa, né? Deve ser um pescoço bonito, né? Um pescoço. Como um arsenal, estão pendurados. O problema é que a gente pensa com as categorias de hoje. É isso. Né? E a gente não sabe como é que era a categoria. Eu lembro que uma reportagem que tinha, não sei se era no NetGeo ou no Discovery, que era daquela tribo que botava argola para aumentar o pescoço. Então a gente, nossa cabeça vai Tem tribo que o chique é ser barrigudo. É isso, né? É isso mesmo. Todo mundo queria ir pra uma tribo dessa. Todo mundo tá querendo ir pra uma tribo como essa, Se bem que nossas barrigas são feias demais, hein? Quero ver aí no seu. O meu seu pescoço é belo, como a torre de Davi, enfeitada com escudos de 1000 guerreiros valentes. Haja espaço para botar 1000 Deve ser, será que deve ser os colares? A ideia aqui? Então, aí a gente vai falar um pouco mais sobre
sobre a interpretação de cada uma coisa dessa. Agora né? vamos lá. Agora o 5 é Agora- legal. 5 é legal, olha só. Seus 2 seios são como os filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Bom, tá falando do corpo da mulher. Chegou não na sei, parte, né? Seus 2 seios são como 2 crias de gazela, filhotes gêmeos que se alimentam entre os lírios. Então, assim, a gente vai vendo, né, como que... Claro, tem descrições como essa, tem aos montes no livro de Cantares, você pode ir aí, você vai encontrar vários, vai ter momentos que vai falar sobre os seios, tem momentos que vai falar sobre a barriga, sobre o umbigo. Então, assim, as cenas são até um tanto quanto quentes, né? Alguns dizem que nem é umbigo, né? Fala que fala da taça, né? A taça aí envolve o umbigo, mas envolve toda a região Isso, íntimo da mulher. íntimo né? da mulher, né? Então, assim, é a descrição que o amado faz. Olha o 11. O 11 fala assim: seus lábios são doces como néctar, minha noiva. Debaixo de sua língua há mel e leite. Olha o Como é que beijo ele de descobriu? língua. Olha o beijo de língua. Seus vestidos são perfumados como os cedros do Líbano. Também não sei como é que é o cheiro do Líbano, mas deve ser bom. Né? Então, assim a gente vai vendo que toda essa linguagem que é usada é uma linguagem poética que, para a gente entender, a ideia da literatura romântica, ela não é você construir uma imagem, que muitas vezes a gente gosta disso. É igual você ver lá os querubins, né, em Ezequiel. Todo mundo que já cria as imagens, né, como é que é, tem tantas asas, tem olhos nas asas, e são esferas que giram uma dentro da outra, e cria uma arte. Porque a gente quer ter a visão, e a ideia não é essa. Se você procurar, e até tem na internet, se você procurar aí como que é, né, o retrato da mulher de Cantares, aí você vai ver lá um retrato que é um monte de cabra, a boca com ovelhinha saindo, é uma coisa As inteligências artificiais querendo desenhar o que a Bíblia diz, né? Aí, assim, a gente vai ver que qual é o objetivo? O objetivo é a gente entender o que essas figuras significam e aplicar os conceitos às qualidades físicas. Sim. Então tá falando das ovelhas, você falou, né? A ovelha é branca, os dentes não são brancos, não falta dente nenhum. O lábio é vermelho como uma fita, os seios são como... Aí você vai ter que entender tudo. O que é a gazela, os gêmeos da gazela, o que significa essa ideia, né, dos filhos gêmeos da gazela, né? Então a ideia da fertilidade, sim, a ideia dos filhotes, né, e dos seios. Então, assim, a gente entender que a cena não é uma cena para ser vista, mas para ser entendida. Sim. Então é mais ou menos isso, né? E também vai ter a descrição do homem. A gente pode ir lá para o capítulo 5, versículo 10. Só vamos ler alguns aqui, olha. Eu falei que o homem é mais tranquilo, isso que a gente separou aqui, né? Quer dizer, né? Vamos ler aí. O meu amado... Ah, não, tô na NVI também. Pode ler. O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre 10 mil. Ó o morenão aí, ó. Tá vendo? É moreno, o amado. O meu amado é moreno e fascinante. Ele se destaca no meio da multidão. A sua cabeça é como ouro. O ouro mais puro. Vamos parar aqui, depois eu ler o outro. Mas você não leu a segunda linha não, né? Sua cabeça é como ouro puro, mesma coisa. É como ouro puro, é. Aí depois fala do cabelo. Aí fala, os seus cabelos ondulam ao vento. Então tá vendo, ele é moreno e tem cabelo ondulado. O meu tá aqui, o seu cabelo é ondulado. Preto ondulado. Como corvo. Preto como corvo, né? Então ele é moreno, do cabelo preto e aqui fala e ondulado. Como os ramos da palmeira. Fala isso na sua? Não. Aqui o 10 é assim, olha, ó. O 11, desculpa, o 11. A sua cabeça é como ouro puro, seus cabelos ondulam ao vento como os ramos da palmeira. Aí vai falar, são negros como o corvo. O meu não fala sobre as palmeiras. Fala só, seu cabelo é ondulado. Então, acho que a ideia aí das palmeiras, quem escreveu aqui na NVT, tradutor, entendeu que é o cabelo ondulado cabelo, né? E preto como o corvo. Então, ele é moreno, ele tem cabelo ondulado, preto, não é loiro. E nem de cabelo liso. E vai falar, olha, seus olhos são como pombas junto aos regatos de água. Seus olhos são como pombas junto aos riachos. Aí fala, lavados em leite, né? Incrustados como joias.
Vai estar incrustados como joias lavadas em leite. Ah, tô vendo, olha. Então, é os olhos que brilham, né? Os olhos isso. que brilham. Da ideia de que o olho... Deve ser um olho negro, até. Não, porque da ideia o branco, o leite deve ser o branco, né? É o branquinho do E olho e o negrão. O negrão. Mas por que negro? Negro é o cabelo. Não, o olho todo preto. Mas por que tudo preto? Igual um jabuticaba, ué. Ué, mas... Pomba, aqui tá falando que o olho dele brilha como joia. Brilha como joia. Joia tem de várias cores. É verdade, joia, né? pode ser o moreno dos olhos verdes. Ah, que isso então. O que mais aqui, olha? As suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Semelhante. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Aqui fala, são perfumados como mirra. Aí começa, ó. Seus braços são cilindros de ouro, como berilho com berilho neles engastado. O cara era forte, ó. Seus braços são como barras redondas de ouro. É redondo, né? É um negócio reto, né? Tem uns muques. Tem curvas, né? Enfeitadas com berilo. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Rapaz, o cara Seu ventre é como marfim polido, resplandece com safiras. Não era um homem de um tanquinho de um gomo só, né? Não. O que mais aqui, olha? Suas pernas. Suas pernas são como colunas de mármore, firmadas em base de ouro puro. É isso mesmo, mesma coisa. Então, aí... Seu porte é majestoso como dos cedros do Líbano. Agora ele a fala sua da voz. boca é a própria doçura. Ela é muito desejável. Aqui fala da voz. Sua voz é a própria doçura. Ele é desejável em todos os sentidos. Então, tá vendo? Essas são as descrições, né? Aham. Então, e tem várias outras, né? Então você pode chegar pra sua mulher e falar com ela. Você é como as éguas do faraó, né? Cara, e o verso 16 é um negócio interessante no 16? finalzinho. Ele diz assim, ó, esse, ó mulheres de Jerusalém, é o meu amado, meu amigo. Então chama ele de amigo também. Tá vendo? Então, e a gente vai vendo como que é um livro que a gente tá longe da cultura, né? Sim. E como que entender bem as figuras ajuda a gente a entender o que o livro quer dizer, para além de simplesmente criar uma imagem. Ou seja, uma leitura direto assim, nem sempre a gente pega, né? Não. Agora quando conversa, compara versões... E até aqui, aí parece né, que vai clareando. A gente viu várias coisas. Aham. Se a gente para agora para poder ler e entender os comentários, a gente ganha um outro brilho pro texto, né? A gente sabe, e aí é uma ideia, você tem que entender isso, é ler isso e saber que são qualidades que estão sendo exaltadas no amado e na amada. Por mais que às vezes você não entenda numa primeira leitura, o que quer dizer cada qualidade, mas você entendeu, não, isso aqui é alguma qualidade que tem a ver aqui com o que isso representava para aquela época. Aí você pega um comentário, alguma coisa assim, e vai entender melhor. Ok. Vamos fechar então um pouco nos nossos pontos. Vamos lá. E tentar trazer esses princípios aqui pra gente. Deixa eu ver a parte que eu trabalhei aqui. Então, o desejo. Vamos falar um pouquinho sobre o desejo, né? Nos primeiros versos que a gente leu, ela então vai dizer que quer, né, o beijo dele. Na NVT vai dizer beija-me, beija-me mais uma vez. Né? Acho que o desejo da intimidade. A gente podia, talvez, tratar a questão da interpretação, porque aí a gente já entra na questão do marido e da mulher. Então vamos lá. Ok, verdade. Tá bom? Porque aí... Aqui tem uma tensão, gente. Porque senão a gente já começa na interpretação marido e mulher, e aí a gente não falou da interpretação. Né? Aqui é o seguinte. A gente estava discutindo no início, antes aqui da gravação, se é Salomão nessa história ou não. Se não fosse Salomão, pode ser um casal qualquer, né? Ou se é Israel e Deus. Ou se é Israel e Deus. Né? Qual é a interpretação correta? Né? Aí, se é Israel e Deus, a gente consegue facilmente acertar isso aqui. Se for Salomão, como a tradição determina, né, e fala que é Salomão, a gente tem uma questão aqui. Porque Salomão tinha um harém. De quantas mulheres? Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Eram 700 esposas, então. 700 esposas e 300 então tinha mais mulher do que concubina.
Ou é o contrário? Se eu não estou enganado, eu acho que era isso. Mas são 1000. Posso pesquisar aqui então, pesquisei. rapidamente. É 1000. 1000 mulheres. Então, se é Salomão, né, que está escrito aqui, a gente tem uma questão cristã. Porque ele tem um monte de mulher, né? E aqui está registrado um relacionamento que a gente está chamando de puro com a mulher que ele ama aqui no texto de Cantares. Então, se for isso, aí a gente precisa avaliar esse texto, porque quando vai falar assim, ó, não é de admirar que todas as moças o amem. Essa expressão, não é de admirar que todas as moças o amem, é o quê? É admirem. Todas as moças, de alguma forma, desejam esse homem. Essas moças têm alguma relação com esse homem ou não, né? Qual que é o contexto? Lembrando, a gente falou isso num podcast passado, que a cultura é diferente. Você tem uma cultura aqui poligâmica. Então, era mais fácil de uma mulher entender essas relações do que hoje, né? Mas ainda assim, hoje, você lendo o texto numa perspectiva bíblica, em que desde o início Deus separou homem e mulher para viver uma relação monogâmica, e aqui, como um livro inspirado, dá um nó na nossa cabeça, né? E aí, é isso mesmo. 1 Reis 11:3 tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então ele tinha relação com todos os reinos do mundo. Tinha 700 princesas. Então, e aí é uma coisa pra gente entender, né? O fato do personagem é igual, por exemplo, Salomão, ele... São alianças que ele fez. Alianças políticas, né? Salomão, no fim da sua vida, né, é isso que fala, né? Ele perverte o seu coração, né? As mulheres pervertem o coração de Salomão. O homem mais sábio. O homem mais sábio. Abre o seu olho. Dentre os meros mortais, foi o mais sábio que existiu. Sim. Então, como que esse homem é um homem que escreve tantos provérbios que hoje nós lemos e consideramos como sendo sabedoria de Deus para nós? Sim. Ou como que a gente interpreta o final da vida de Salomão, se a gente vai observar que Eclesiastes é a mesma questão de Cantares. Sim. Que ou é escrito por Salomão ou é escrito na sabedoria de Salomão. E agora voltado para o final da vida dele. Sim. E aí a gente entender que a inspiração do texto... Eclesiastes é o final. Como é que é? Eclesiastes... Final da vida. Final da vida aí. E alguns entendem que aqui é o início da vida. Então... Ou meio. Quem vai interpretar que Salomão que é o autor vai querer botar Cantares... mais o início da vida mais dele, jovem, para evitar esse desgaste de ter que falar, de ter tido muitas mulheres. Mas mesmo que tenha sido, sim, a inspiração não tá no homem, não, né? Tá. Ela tá em quem inspirou. Sim, aí então... se for por esse caminho, a questão aqui é a realidade existente do desejo de um homem pela mulher e de uma mulher pelo homem. Exatamente. Que pode ser usado de forma pura ou impura. Então a gente falou da mulher que impura sabe seduzir, tem a sua cama arrumada, ela é perfumada, prepara o ambiente. E a mesma situação pode ser feita, mas dentro da pureza. É quando uma esposa se prepara para o seu marido ou para o seu noivo, quando, né, nas noites de núpcias. E entender que no Antigo Testamento, quando nós vemos as descrições históricas daquilo que o povo faz, não quer dizer que Deus aprova aquilo que o povo faz. É isso aí. Então, nem não tudo são que o textos povo... normativos, né? Isso. É entender como um retrato da história e Deus está agindo na vida do seu povo, apesar dos erros do seu povo na história. Então, a gente olhar, nós hoje temos um padrão muito bem definido a respeito do casamento monogâmico. Sim. Casamento homem e mulher, monogâmico e ponto final. Então, é o padrão que nós temos, e agora como que eu vou olhar para Cântico dos Cânticos compreendendo esse padrão? Para além disso, nós temos a questão da alegoria, que aí a gente tem que tratar também. Claro. Nós vamos tratar o livro como uma alegoria ou não? E aí, um primeiro ponto que a gente precisa entender. Apesar de hoje na academia e entre os estudiosos você ter uma clara preferência por tratar Cântico dos Cânticos como homem e mulher, a tradição religiosa inteira, até ali, como eu disse, né, Calvino, ali uma exceção, né, dentro da história e tal, você tem uma clara predominância de um entendimento de Cantares como sendo um livro que faz uma alegoria. E como que a gente tem que trabalhar as duas coisas
com muita sabedoria para poder ensinar para a igreja. Sim. Né? Então, por um lado, eu e pastor Yuri, né, já falamos, nós entendemos o livro de Cantares como sendo um livro que trata de um homem com a mulher. Mas nós entendemos também que se Cantares é o livro que apresenta a relação do marido e da mulher de forma perfeita Sim. diante de Deus, Aham. e Deus estabelece uma relação entre Cristo e a sua igreja, entre ele e o seu povo, ele está usando dos princípios do casamento para poder mostrar como é a relação dele com o seu povo. Então a gente consegue trabalhar a alegoria de Cristo e a igreja? Consegue. A gente faz só o caminho diferente, né? Uhum. A gente primeiro entende que é o homem e a mulher, para depois a gente fazer o caminho dizendo, olha, assim como o princípio do casamento é esse, assim como no casamento, no plano de Deus, existe isso, 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 agora na relação de Cristo com a igreja, também existe esse amor. Sim. Também existe essa admiração, também existe o desejo por encontrar, né, com o amado. Então tudo isso existe, Aham. só fazendo tipo assim a ponte ponte. do momento correto, né? Sim, sim. Bom, então tendo isso como pano de fundo, a gente traz alguns elementos para o relacionamento e a gente já está caminhando para o final, porque o tempo já foi de novo. Mas né? foi quanto tempo? Já tem 1 hora já. Que é isso? Mas vamos lá. Então a gente ressaltou aqui sobre o desejo sexual, a gente falou sobre o contato físico, né? A gente falou sobre a questão do ambiente, os sentidos como você abordou, que foi muito interessante, né? O ter um investimento, quando fala sobre outras mulheres o admiram, mas ela não tem medo, né? Uma das interpretações ou aplicações que nós fizemos é que ela reconhece que outras mulheres podem admirar o seu marido, mas ela confia nele. Então isso é muito importante no casamento. Ou seja, às vezes você tem um marido que você sabe que outras pessoas admiram. Ou tem uma mulher que sabe que tem outros homens que vão olhar e vão dizer, é bonita. Uhum. Só que a sua confiança está no compromisso que foi feito, né? E isso te dá paz, porque tem a ver com a dignidade do seu cônjuge, não com quem está do lado. Quem está do lado pode cantar, pode dar em cima, mas você sabe que você tem um cônjuge fiel, né? Essa questão da demonstração do amor em público, eu acho que é um ponto assim a gente ressaltar, porque isso aqui protege muito o relacionamento conjugal. Com moderação, né? Porque tem um povo lógico, né? Não é que você vai contar tudo, você vai dizer sobre, né? Não, mas também tem que ter uma moderação, né? Nos beijos, Claro. abraços e etc, né? Ah, não, você tá falando no sentido tem que demonstrar entendi, em público o entendi. amor com toda... Eu tô pensando mais na fala, né? Na fala? Não, mas na também... fala, eu deixar acho claro que a pra todo fala e mundo que você ama a sua esposa, né? Mas eu falo assim, acho que são marcadores, Aspectos né? de carinho que você está dizendo. Um isso. abraço, um beijo, Você andar de mão dada. Andar de mão dada. Né? Isso tá no são culto, coisas bonitas. Você passa o braço, você abraça sentado. E quem tá você dá a namorando mão. ou noivo, cuidado da maneira como você fica no culto, né? Isso aqui é Tem uns pra que acham, casado, né? tem uns que acham que no culto é hora de massagem, então. ficar fazendo carinho demais na nuca da pessoa. Isso aí não é bom, né? Inclusive, ó, cara, você que namora, a sua mão, quando você der a mão pra sua namorada ou pro seu namorado, nunca está na coxa. Ah, é verdade. Nunca. É verdade. Que é muito comum, né? Namora, Aproveita, Aí né? Bota a mão aqui, olha. Aproveita, Meu irmão, né? minha irmã, foge disso. Bota a Bíblia em cima. Você bota a mão em cima da Bíblia, entendeu? É isso aí. Isso aí. Então, ó, desejos que foram tratados aqui, os desejos, eles são reais, né? Ele está presente no solteiro, em quem namora, quem é noivo e quem está casado. O desejo não é o problema, pelo contrário, Deus colocou isso na gente. Só que eles têm que ser atendidos no tempo certo e da maneira certa. Então, se você tem lá, tá casado não, você tá namorando ou tá noivo, é natural que tenha desejo. A Bíblia está registrando isso. Esses sentimentos e essas vontades estão no coração humano. E quando se interessa por alguém, envolve interesse sexual. Não é que você está pensando em sexo, necessariamente. Mas há elementos sexuais que aproximaram vocês, né? Você gostou do que viu, isso trouxe um desejo de aproximação. Então, a partir daí, precisa caminhar em santidade. Quer entender
quando se pode atender tais desejos e quando não pode. Então, lógico, quem aí está noivo, chegando perto, né, do casamento, os pensamentos às vezes vai um pouco além, mas você tem que falar, opa, ainda não é hora, né? E controlar esse momento certo. Então aqui nós temos um cenário que ele pode ser usado de forma pura ou pode ser usado de forma impura. Bom, espero que esse estudo que a gente fez, hoje o podcast foi uma forma de estudo, né? Possa ter abençoado você. Quero muito que você deixe comentários aí pra gente saber o que você achou, se foi legal, se foi interessante, se você tiver alguma sugestão, só mandar pra gente. Pastor Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Se quiser fazer uma consideração final. Bom, estude Cantares. É uma palavra de Deus pra você. Não é uma palavra de Deus só pros casados. Isso. Cantares também serve pra quem é solteiro. E tá te ensinando, se você ainda é solteiro, como você vai poder desfrutar desse desejo, desse amor e dessa paixão dentro da santidade. Então, estude Cantares, entenda o que o texto quer dizer, entenda o que Deus fala com você. Se você é solteiro, como que você espera na santidade por aquilo que Deus preparou para você viver dentro do casamento. E você que é casado, desfrute do amor com a sua esposa, desfrute do amor com o seu marido e que pegue fogo aí entre vocês dois, aí, em nome de Jesus. Amém. E fazendo uma aplicação para a família, né? Esse mesmo anseio que existe dentro do casamento, esse desejo, essa intensidade, tem que haver esse desejo no nosso coração pela presença do nosso Deus e pelo amor dele. Então busque isso. Você que está conosco, continue acompanhando a gente em cada podcast, porque a cada semana um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Deixe seus comentários, compartilhe com alguém, siga a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Deus te abençoe, grande abraço.